Hoje eu tenho uma história para te contar. Ela envolve um grande mistério, mas também um Pokémon muito raro. Mew. Tudo começa bem aqui, na América do Sul, mais precisamente na Guiana. Uma tribo nativa desse lugar afirma que uma vez por ano, durante o amanhecer, um Pokémon fantasma aparece. Um Pokémon extremamente raro. Inclusive, essa melodia que vocês vão ouvir agora atrai o Pokémon misterioso. Esse Pokémon, na verdade, não é um Pokémon do tipo fantasma, mas é o Pokémon Mew, um Pokémon muito raro entre todos os Pokémon já catalogados nos últimos anos. Para dar continuidade a essa história, vamos iniciar pela equipe de vilões mais famosa do mundo Pokémon, a equipe Rocket. O Pokémon foi encontrado por uma figura muito importante da equipe Rocket, que vai protagonizar essa investigação, Miyamoto. Miyamoto, como podem ver, faz parte da equipe Rocket, muito bonita e muito jovem. Miyamoto era uma peça fundamental da equipe Rocket, pois ela estava no rank A entre os membros da equipe. Além disso, ela era encarregada de procurar diversos Pokémons raros por todo o mundo. Chegou a encontrar um Gyarados, um Dragonair e até mesmo um Kabutops, que eram considerados extintos na época. Não só isso, ela era o braço direito da líder da equipe Rocket na época, Madame Boss, a mãe de Giovanni, o atual líder da equipe. Madame Boss dizia que Miyamoto era um exemplo que a equipe Rocket deveria seguir. Uma das missões de Miyamoto foi procurar por um Pokémon fantasma na América do Sul, algo que até então não passava de um grande mito. Um Pokémon que diziam ser muito raro. Com um radiogravador, ela registra todas as suas pesquisas e, por muita sorte e insistência, acabou tendo seu primeiro contato com o Pokémon, aonde gravou a voz do Pokémon pela primeira vez e levou até Madame Boss para que ela pudesse provar a existência do Pokémon. Apesar da confiança de Madame Boss em Miyamoto, Madame Boss era uma pessoa muito gananciosa, mas também odiava gastar recursos à toa. Sendo assim, Miyamoto precisava provar que encontrou algo desconhecido e que valia a pena o investimento antes de mais nada. Ouça agora parte do diálogo entre Madame Boss e Miyamoto, aonde conseguimos ouvir pela primeira vez a voz do Pokémon misterioso. Por favor, continue ouvindo. Continue ouvindo, eu vou retirar a música. Vou aumentar o volume. Que estranho. É a voz que ninguém nunca ouviu, mas eu posso provar que essa voz é de um Pokémon. Isso quer dizer que... Quer dizer que uma nova espécie de Pokémon existe. Os moradores da região chamam esse Pokémon de Mew. Mew? Os gritos de Mew vieram da floresta da América do Sul e desapareceram na direção das montanhas. Então, se capturarmos ele, vamos fazer uma fortuna. Temos que aproveitar enquanto as informações são recentes. Toda essa conversa de dinheiro já tá me correndo como um trem-bala. Então, lá vou eu em busca do Mew. Após ouvir sobre Pokémon, Madame Boss ficou incerta sobre a existência dele, mas ordenou que Miyamoto voltasse lá para pesquisar mais sobre o Pokémon. Seria uma missão difícil para Miyamoto. Infelizmente, como demandava muito tempo de pesquisa, Miyamoto precisou deixar sua filha para trás, Musashi, conhecida por todos como Jessie. Havia duas coisas que Miyamoto amava demais, sua filha e o seu trabalho. Então, Miyamoto, segundo o CD-drama de Pokémon, deixou para trás Jessie, o que nos leva a entender que Jessie foi deixada talvez para a adoção ou com alguém desconhecido. Além disso, Miyamoto sempre levava a foto de Jessie para nunca esquecer de sua filha. Nos diálogos de Miyamoto com Madame Boss, podemos observar que Madame Boss também gosta muito de Giovanni, mas o vê como um estorvo em sua adolescência. Bom, após sair em busca de Mew, demorou muito para Miyamoto o encontrar, mas um dia, finalmente, ela o encontrou.
Nesse momento, Miyamoto entra em um estado de euforia, com desespero e felicidade. E nevava muito naquele momento. Ela então pega a foto de Jessie e mostra para Mil. E então ela pede para Mil vir com ela, para provar que ele existe e também, assim, finalizar sua missão e reencontrar com a sua filha Jessie. Mil olhou a foto e ignorou Miyamoto. Começou a ir embora. Miyamoto, desesperada, corre atrás do Pokémon, pedindo para ele não ir. Mas, no meio de toda aquela nevasca, Miyamoto é atingida por uma forte avalanche e nunca mais foi vista. 18 anos se passaram e o paradeiro de Miyamoto continua desconhecido. Logo, não sabemos se ela morreu. Porém, com o tempo avançando, as buscas por Mil continuam e pessoas pelo mundo todo viram e passaram a pesquisar mais sobre o Pokémon. A equipe Rocket não parece ter deixado o Pokémon para trás. Com a liderança do atual líder da equipe, Giovanni, Mil continua sendo o foco da equipe. Já que eles não poderiam encontrar o Pokémon ou capturá-lo, o melhor foi cloná-lo. A partir de um pequeno pelo, extraíram seu DNA e clonaram o Pokémon, dando o nome dele de Mewtwo. Sabemos, infelizmente, que não deu muito certo para o líder da equipe, Giovanni, já que Mewtwo não aceitou ser controlado pela equipe Rocket e por nenhum humano. Além disso, Mewtwo estava em busca de um propósito, e agora parece ter encontrado seu propósito na Terra: proteger os Pokémon mais fracos. Mas as buscas por Mil continuam. Um projeto audacioso chamado Projeto Mil reúne treinadores do mundo todo para buscar pelo Pokémon. E sem dúvida, em algum momento, eles vão o encontrar. E a partir daí, uma nova história sobre o Pokémon deve ser escrita. Mas e Miyamoto? E Jessie? Com o desaparecimento de Miyamoto, é justificada a infância de Jessie que acompanhamos no anime Pokémon. Uma menina humilde que parece ter uma figura materna e paterna ausente, sempre sonhadora em busca de fama, sucesso e ser muito sucedida na própria equipe Rocket. Além disso, o anime, como sempre, costuma ser um pouco contraditório com a origem de Jessie. Em um episódio, é possível ver Jessie ao lado de uma pessoa, ainda quando ela era criança, e essa pessoa serve um prato especial para Jessie chamado Neve Gasboard. Esse era um dos pratos favoritos de Jessie, pois ela não tinha o que comer, então, em tempos difíceis, comia neve com shoyu. Agora, essa pessoa do lado de Jessie poderia ser a mãe dela? Talvez Miyamoto conseguiu retornar para casa e, por não ter executado tão bem o papel de capturar o Mil, teria sido, quem sabe, despedida da equipe Rocket e ter vivido uma vida mais humilde ao lado de sua filha? Poderia talvez essa figura ao lado de Jessie ser uma pessoa que a adotou? Já em Johto, em um episódio onde Jessie estava refletindo sobre sua vida, uma moça acaba aparecendo em um flashback, segurando Jessie no colo e perguntando o que ela gostaria de ser quando crescer. Seria essa mulher a própria Miyamoto, com uma versão para o anime, ou seria uma pessoa que está cuidando da Jessie enquanto sua mãe está ausente? E Madame Boss teria deixado Jessie na rua, mesmo sabendo que Miyamoto nunca mais poderia aparecer? O primeiro contato de Jessie com a equipe Rocket aparentemente foi bem depois de sua infância, já na adolescência. E até chegar à equipe Rocket, Jessie passou por diversos desafios em sua vida. Será que alguém anda monitorando a vida de Jessie até agora? Já Miyamoto continua desaparecida. Não há rastros no anime que indica que ela sequer exista. Como essa história vem de um CD, drama do anime Pokémon, pode ser que nem tudo aqui seja canon, mas se colocarmos, hipoteticamente, que tudo o que foi discutido até agora é de fato canon, Miyamoto pode ter se isolado no meio das montanhas frias e continua em busca de Mil. Talvez ela tenha perdido a memória e não se lembre o que deve fazer. Talvez, no meio de todo aquele gelo, Pokémons de gelo a salvaram, e quem sabe agora ela está em busca de sua filha, e não de Mil. Há muitas possibilidades, até mesmo que, infelizmente, ela possa ter morrido.
Há outras teorias bem interessantes sobre Miyamoto. Uma delas é que Jessie seja filha de Giovanni, e ao saber disso, Madame Boss deixou Jessie desamparada. Mas, com a liderança de Giovanni, Giovanni colocou Jessie na equipe, e por isso que, mesmo depois de tantas trapalhadas, Giovanni persiste em manter Jessie, James e Meow na equipe. Porém, acho que isso não é bem o caso. Afinal de contas, Giovanni era um adolescente quando Miyamoto foi até a América do Sul em busca de Mew. Então eu acho que a timeline não é muito compatível para o Giovanni acabar tendo um filho com Miyamoto. Além disso, acho que seria um pouco problemático demais para o anime, e não acredito que o anime queria discutir um tipo de história dessa forma. Durante toda a vida da franquia Pokémon, fãs teorizaram que Lorelai, a Elite 4 de Kanto, seja a mãe de Jessie. Apesar de parecidas, duvido muito que seja o caso. Miyamoto é muito diferente de Lorelai, ainda mais porque existem imagens oficiais de Miyamoto e elas, como vocês podem ver, não se parecem nada a nada. Porém agora, com o Projeto Mew, talvez a origem de Mew seja mais explorada no anime. E, consequentemente, quem sabe, o anime nos entregue um pouco mais do passado obscuro de Miyamoto e a origem de Jessie. E na sua opinião, o que pode ter acontecido com Miyamoto? Qual desfecho você daria para a personagem? Eu, na minha opinião, acho que seria fantástico algo mais profundo, onde mãe e filha se reencontram. Pokémon, quando quer, pode ser muito emocionante. Bom, no mais, a investigação deve continuar, e espero que com o tempo possamos chegar no desfecho. Até lá, conto com a sua ajuda nos comentários, e deixe o seu like. Um super obrigado, e esse é mais um mistério em Pokémon. Pokémon pode ser muito sombrio se quiser. É incrível como alguns pequenos mistérios geram tantas teorias. Mas de fato, um dos mistérios mais medonhos em Pokémon é a história do Pokémon Hypno. Mas quem é o Pokémon Hypno? Hypno é um Pokémon bípede, humanoide, que tem a pele amarelada ou dourada. Tem duas triangulares orelhas no topo de sua cabeça e 2 olhos com um tom sonolento e um nariz muito grande. Em seu pescoço possui um colar de pelos brancos, no qual é mais longo nas fêmeas. Hypno tem 5 dedos em cada mão e possui um pêndulo em sua mão esquerda. O pêndulo é usado para hipnotismo. Na Pokédex, Hypno é descrito exatamente assim. Ele carrega um dispositivo pendular. Uma vez, houve um incidente onde Hypno desapareceu com uma criança hipnotizada. E assim começa a história aterrorizante a respeito de Hypno. Em Pokémon Fire Red e Leaf Green, Hypno tem uma notável passagem quando o protagonista do jogo encontra uma garotinha perdida no meio da floresta. Ao falar com a garota, ela diz a seguinte frase: "Lá vem ele novamente,
Vá embora, ele me assusta. Logo em seguida, é possível batalhar contra o Pokémon Hypno. No final das contas, ficou entendido que a menina foi sequestrada pelo Pokémon. No anime, Hypno protagoniza uma cena muito familiar ao jogo. No caso, Ash e seus amigos se deparam com relatos de crianças desaparecidas. E logo em seguida, descobrem que Hypno estava por trás de tudo isso. Na verdade, Hypno, por ser um Pokémon psíquico e possuir um grande poder hipnótico, foi colocado para hipnotizar adultos com problemas para dormir. Mas no final das contas, a hipnose de Hypno só funcionava em crianças. No final do episódio, as crianças estavam em um bosque, agindo como Pokémons. A pergunta que não quer calar: por que Hypno hipnotizava as crianças e as levava para o meio do nada? Algumas pessoas acreditam que Hypno é um Pokémon solitário e deseja ter amigos. Por essa razão, hipnotiza as crianças, já que são jovens e gostam de brincar e se divertir. Vale lembrar que na Pokédex de Drowzee, sua pré-evolução, é dito que Drowzee tem preferência pelos sonhos das crianças, pois são muito divertidos. Mas isso não justifica o sequestro das crianças. Afinal, Hypno é um Pokémon e poderia se sentir à vontade com sua própria espécie, ou até outros Pokémons pelas florestas. Outro fator importante é que, como um Pokémon que possui poderes tão incríveis como hipnose, e acredita-se ser um Pokémon muito inteligente, poderia simplesmente sequestrar sem intenção alguma. Outra teoria mais macabra e puxando para o lado das teorias da conspiração é que Hypno é uma espécie de entidade do mal no mundo Pokémon. Porém, essa história é mascarada principalmente pelo anime. No caso, Hypno precisaria da energia vital das crianças para sobreviver. Sendo assim, eles a hipnotizavam e drenava a energia vital das crianças até a morte. Já, outras pessoas acreditam que Hypno é um alerta para tomar cuidado com estranhos, já que os casos de pedofilia estavam em alta no Japão na época. Em outros casos, algumas pessoas acreditavam que Hypno é um Pokémon alienígena, pelo fato de ser um Pokémon humanoide, e o sequestro nada mais era que uma abdução. E logo depois de usar as crianças em seus estudos, ele as libertaria no meio das florestas e apagava suas memórias com a hipnose. Porém, há outra citação no mundo real que lembra muito a passagem de Hypno no mundo Pokémon. Eu estou falando da história do flautista de Hamelin. Essa história é citada como parte do folclore alemão, contada pelos irmãos Grimm, que narra um terrível desastre na cidade de Hamelin, na Alemanha. Em 1282, a cidade de Hamelin estava sofrendo uma infestação de ratos. Um dia, chega à cidade um homem que reivindicaria ser um caçador de ratos, dizendo ter a solução para o problema. Lhe foi prometido um pagamento em troca dos ratos, uma moeda pela cabeça de cada um. O homem aceitou o acordo, pegou uma flauta e hipnotizou os ratos, afogando-os no rio Weser. Apesar de obter sucesso, o povo da cidade voltou atrás na promessa feita ao homem e se recusaram a pagar ao caçador de ratos, afirmando que ele não havia apresentado as cabeças. O homem, furioso, deixou a cidade, mas retornou várias semanas depois. Enquanto os habitantes estavam na igreja, ele tocou novamente sua flauta, atingindo desta vez as crianças de Hamelin. 130 meninos e meninas seguiram para fora da cidade, aonde foram enfeitiçados e trancados em uma caverna. Na cidade, só restou homens e mulheres rodeados por uma grande muralha e um véu de profunda tristeza. E foi isso que se sucedeu há muitos e muitos anos na deserta e vazia cidade de Hamelin, aonde por mais que se procure, nunca se encontra nem um rato, nem uma criança. Na versão original, que surgiu provavelmente na Idade Média, o final é diferente. Após levar o calote, o flautista atrai as crianças para o rio, no qual elas morrem afogadas. Porém, apenas 3 crianças sobreviveram. Uma cega, que não conseguiu seguir o flautista e se perde no caminho. Uma surda, que não consegue ouvir a flauta. E uma criança deficiente,
que usava muletas e caiu no caminho. Há várias teorias sobre o que o flautista de Hamelin simbolizava nas narrativas orais antes de virar uma história para crianças. Para alguns, ele seria a representação de um serial killer. Para outros, uma metáfora para doenças que dizimavam a população. Não dá para confirmar que Hypno foi fielmente inspirado no folclore do flautista, mas é notável a semelhança em suas histórias. Mas são só teorias, e não leve isso muito a sério. É difícil imaginar o que se passou na cabeça do criador quando ele criou a história do Hypno. Porém, Hypno continua sendo um dos pokémons mais enigmáticos do mundo Pokémon. E você? Acredita que Hypno sequestra crianças apenas por ser um Pokémon sozinho e triste e está em busca de diversão? Ou acredita que ele é um Pokémon possuído por um desejo incompreensível pelos humanos, aonde necessita fazer o mal às crianças para sobreviver? Responda a enquete na descrição do vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Esse é mais um dos mistérios que um dia, quem sabe, será decifrado. Vejam os meus poderes. Eu sou o Pokémon mais forte do mundo. Mais forte até do que o meu. Aqueles tolos acharam que você era uma experiência científica. Mas eu vejo que é um sócio valioso. Sócio? Com os seus poderes psíquicos e os meus recursos, juntos podemos controlar o mundo. Eu não preciso da sua ajuda para isso, humano. O fogo destrói tudo em seu caminho. Será o mesmo com seus poderes, a menos que aprenda a controlá-los. Eu posso ajudá-los. Como? Confie em mim que eu lhe mostro um modo de concentrar seus poderes que vai torná-lo invencível. Mostre. Uma das coisas mais interessantes em Pokémon é como a história é aberta a interpretações, seja gerando teorias simples ou complexas. E é sobre esse assunto que o vídeo de hoje se trata, a interpretação de um personagem. Seu nome? Giovanni. Um dos personagens mais complexos em Pokémon com certeza é Giovanni, sem falar nos mistérios que envolvem o mesmo. Sua história é cheia de lacunas que até hoje não foram preenchidas. Mas quem é Giovanni? Antes de mais nada, é necessário que você quebre as barreiras que existem entre o anime e o jogo,
e entenda Giovanni como um único ser com o mesmo propósito. Giovanni é o chefe atual da famosa equipe Rocket, líder do ginásio de Viridiana e se intitula o treinador Pokémon mais forte do mundo. Nos jogos, Giovanni é chefe da equipe Rocket e gerencia um cassino que serve como esconderijo para sua organização. Ao mesmo tempo, é um respeitado líder de ginásio na cidade de Viridiana e demonstra querer ser o mais poderoso do mundo. Porém, após ser derrotado em seu ginásio por um jovem chamado Red, ele volta atrás e abandona a equipe Rocket e o seu ginásio, e nunca mais foi visto, a não ser em spin-offs de outros jogos. Em Pokémon The Origin, especial que conta a história original dos games, após ser derrotado pelo jovem Red, Giovanni parece estar determinado a ser como Red, algo que ele gostaria de ser o tempo todo, mas em algum momento da sua vida se viu seguindo outro caminho, aonde acabou se corrompendo. No anime, Giovanni também é líder da equipe Rocket e também é líder do ginásio de Viridiana. Porém, no anime existe algo que não é explorado nos jogos a respeito do personagem: sua obsessão por Pokémons fortes, em especial Mewtwo. A obsessão por Mewtwo talvez justifique as ações de Giovanni nos jogos, já que no game Giovanni nunca citou Mewtwo, muito menos seus reais objetivos. Sendo assim, você já se questionou por que Giovanni tem essa obsessão por Mewtwo? Mas é claro, né, Camaleão? Ele é o maior vilão da história Pokémon. Sendo assim, até os maiores vilões precisam dos melhores Pokémon. Mas se você pensa assim, bom, prepare-se para bagunçar a sua mente. Essa é a equipe Rocket que eu citei agora há pouco. Uma organização criminosa liderada por esse cara aqui, Giovanni, que eu também acabei de citar há pouco. E quais são suas reais motivações? Roubar Pokémons, certo? Não. Isso é o que a Jessie e o James, também o Meow, geralmente fazem no anime. Nos jogos, a equipe Rocket não rouba Pokémons, eles gerenciam um cassino com uma alta reputação. Seu chefe é um respeitado líder de ginásio, mas digamos que sim. Nos jogos eles chegaram a roubar 2 itens, para ser mais específico, da famosa corporação Silph, a Silph Scope e a Master Ball. E por que a equipe Rocket precisava desses 2 itens, você deve estar se perguntando? Bom, no jogo nunca ficou claro, mas a resposta é simples se você parar para pensar. Sim, Mewtwo. Mewtwo, um experimento de laboratório, o clone do Pokémon Mew, uma forma melhorada do Pokémon Mew, podendo ser ainda mais forte que o original. Mewtwo é um Pokémon psíquico, então ele é fraco contra o tipo fantasma. Sabendo disso, Giovanni precisava da Silph Scope, assim poderia ver qualquer Pokémon fantasma e também capturar quantos Pokémons fantasmas ele achasse necessário, para finalmente derrotar Mewtwo. Mas e se ele falhasse, você deve estar se perguntando? Bom, como um bom líder, ele tinha um plano B, e esse plano B se chamava Master Ball. Se tudo falhasse, ele ainda poderia recorrer ao poder da Master Ball e capturar Mewtwo sem problema algum. Provavelmente a corporação Silph jamais iria compactuar em ceder suas propriedades intelectuais para financiar os planos de uma organização criminosa como a equipe Rocket. Por essa razão, Giovanni mandou seus subordinados em busca dos itens. Mas a história não termina aí. É agora onde tudo fica claro. Ou não. Você se lembra do lema da equipe Rocket? Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Jessie. James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. É isso aí! Tá, mas e daí, Camaleão? Você não acha que é um bordão muito estranho para uma equipe vilã? Quando você ouve esse bordão, o que te vem à mente? Bom, vamos olhar todas as equipes vilãs que conhecemos até então. Que tal começar com essa? Acho que vocês já devem estar cientes de quem são, afinal, eles apareceram novamente em um remake. Team Magma e Team Aqua querem destruir o mundo como conhecemos, usando 2 Pokémons lendários. Team Magma quer cobrir o mundo usando a lava, usando os poderes de Groudon.
e a Team Aqua quer cobrir o mundo com a água usando o Kyogre, dependendo, é claro, do jogo que você está jogando, para proteger o mundo da devastação. E agora, que tal falarmos da equipe vilã de Kalos? Tenho certeza que ainda está fresco na mente de vocês quais eram os objetivos dessa equipe. A Team Flareon, um grupo individual de estilistas que só pensavam em estilo. Seu líder, Lysandre, é obcecado pela beleza e vai passar por cima de tudo e todos, mesmo que isso custe a destruição do mundo e dos Pokémons, para assim poder preservar a beleza como ele conhece, usando uma arma que depende dos poderes de Xerneas e Yveltal. Os membros dessa equipe ignoram qualquer ser que não seja rico ou estiloso, como eles são, para unir as pessoas de nossa nação. Team Plasma. Esse grupo quer separar a conexão que existe entre os humanos e os Pokémons. A equipe Plasma acredita que os Pokémons devem ser livres e não capturados e domesticados por humanos, e querem libertar todos os Pokémons, e até mesmo libertando Pokémons como Zekrom e Reshiram. Porém, para chegar a esse objetivo, eles são consumidos pela hipocrisia de também usarem Pokémons, para denunciar os males da verdade e do amor. E finalmente chegamos a Team Galactic. A Team Galactic é a malvada organização científica que está estudando o espaço e o tempo, buscando os Pokémons Dialga e Palkia, para recriar o universo para seus próprios propósitos, para estender nosso poder às estrelas. Não ficou claro? Saca só, Giovanni era ciente da existência de todas essas organizações e abandonou seus sonhos e dedicou sua vida para acabar de vez com todas essas organizações. Giovanni era só um treinador Pokémon, como você, mas ele foi mais longe. Ele pegou outro caminho para tentar salvar a humanidade. Giovanni é o verdadeiro herói da franquia Pokémon. Ele é o verdadeiro protetor, e para isso ele precisava dos poderes de Mewtwo para governar o mundo e acabar com todas as organizações. Bom, ele seria o verdadeiro herói se você não tivesse o derrotado. Se você não tivesse impedido ele de pegar a Master Ball. Se você não tivesse acabado com seus planos na cidade de Lavender. Isso explica o porquê todas as organizações ganharam poderes em suas respectivas regiões. Isso explica o porquê outros treinadores tiveram que arregaçar as mangas para impedir que o apocalipse acontecesse no mundo Pokémon. Bom trabalho, Red. Graças às suas ações, você quase causou o apocalipse 5 vezes, de maneiras diferentes. Porém, a teoria tem uma pequena falha. Na visão dos outros membros da equipe Rocket, o lema da equipe é outro. E se eles estiverem certos, Giovanni sempre foi o grande vilão. Porém, se estiverem errados, Giovanni é o verdadeiro herói. A pergunta que fica é por que Giovanni mantém Jesse, James e Meow na equipe. Mas, e você? Qual a sua definição de herói? Acha que Giovanni foi o verdadeiro herói da história original? Responda a enquete na descrição do vídeo, lembrando que talvez não devemos julgar Red pelas atitudes que ele tomou, afinal seu único objetivo era completar a Pokédex e ser o mais forte do mundo. Mas será que no final das contas Red deve ser considerado um herói? Existe um clichê, principalmente em livros e filmes, onde o verdadeiro herói é aquele que não foi bem interpretado aos olhos de quem está de fora. Talvez a história de Giovanni passe uma mensagem não muito bonita, que às vezes um herói não é aquele que usa uma capa e defende a honra e os valores morais, mas sim o verdadeiro herói tem que usar a capa para cobrir sua péssima reputação e passar por cima de alguns valores morais para no final do dia salvar o mundo dos verdadeiros males. Você decide.